E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá aos queridos companheiros e amigos do Filosofando. Sejamos todos bem-vindos. Estamos dando sequência à série sobre temas interessantes presentes nas obras de Kardec que constituem a codificação espírita. Temas que se enriquecem ao serem estudados sob o ponto de vista filosófico. É o caso de A Vida Futura, nosso tema de hoje, que você poderá encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 2 e 3. Informo também que as obras da codificação estão lá no nosso portal de estudos do CEF, no www.filosofiaespírita.org. Lá você pode fazer download de todas as obras ou consultar especificamente algum desses capítulos ou temas. Ao falarmos em vida futura, gostaríamos de esclarecer que não estamos nos referindo a um futuro próximo, de alguns anos à frente dessa presente existência, mas a toda a eternidade, que como seres interexistentes, espíritos imortais que somos, desfrutaremos. Kardec considera esse princípio, o da vida futura, como o ponto central do ensinamento de Jesus. Vejamos por quê. Professora Sônia, por qual razão Kardec fez essa afirmação? É possível entendermos as máximas de Jesus sem levarmos em conta a vida futura? E que ideias tinham os judeus sobre a vida futura na época de Moisés? Na época de Jesus, a humanidade já tinha a capacidade para entender o que é a vida futura? Como que essa impossibilidade acarretou equívocos de interpretação da ideia de Jesus? Muitos equívocos. Ao longo de toda a Idade Média, nós vemos todos os equívocos que foram criados em torno da fala de Jesus. Jesus foi transformado no mito, como os mitos do panteão grego e romano. As palavras dele foram adaptadas aos interesses temporais de uma igreja nascente, né? Então, tudo aquilo que envolve Jesus durante a Idade Média é a sua mitificação, né? É a transformação de Cristo num mito, um mito divino, né? Nascido de Deus com uma virgem. Essa teoria, ela faz parte de todos os relatos mitológicos de toda a antiguidade. Nós vemos histórias afins que também contam o nascimento de seres divinos provenientes da pureza física de uma mulher com uma divindade, né? Então, essa transformação dos ensinamentos do Cristo e o isolamento da sua figura, da sua imagem, em algo inacessível, criou essa civilização que nós temos hoje, totalmente distante dos exemplos do próprio Mestre, né? Mas esse capítulo segundo, Meu Reino Não É Deste Mundo, poderia até dar ênfase a isto, que Jesus, enquanto mito, enquanto segunda pessoa da divindade, não é? Da Trindade. Estaria distante do convívio humano, mas não é isso que os espíritos explicam para nós e o que Kardec entra muito em detalhe, né? Por isso que o espiritismo sempre vem dar aquela explicação maravilhosa que a gente deve sempre procurar entender para que nós possamos
inclusive acessar os princípios espíritas de uma forma mais serena, mais tranquila, mais fácil até, né? Então, que vida futura seria essa que Jesus se refere? Em quais condições nós haveríamos, né? Ou viveríamos? Baseados nessa afirmação de Jesus, as igrejas deduziram que a vida futura estaria conforme as ações praticadas pelas pessoas, né? Que seriam menos ou mais meritórias se seguissem as orientações que elas, igrejas, ministrariam aos seus fiéis. Por volta dos séculos III e IV depois de Cristo, os seus ensinamentos, Jesus, que foi o que eu disse, estariam totalmente alterados e a sua própria imagem teria sido mutilada naquela época, não é? Jesus foi transformado num mito semelhante às divindades mitológicas, conforme eu já citei. Para aqueles povos, a vida futura seria a recompensa pelo cumprimento das determinações da igreja predominante e pelo pagamento de impostos aos governos de então. Por outro lado, os contraventores mereceriam purgatório ou inferno se reincidentes. Essas crenças continuaram presentes no inconsciente coletivo humano por séculos e ainda estão presentes nas mentes e nos corações dos fiéis. Por outro lado ainda, o Espiritismo Consolador prometido por Jesus, que voltou em suas páginas e em seus ensinamentos, esclarece, educa, aclara os ensinamentos do Mestre. A vida futura, revelada por Jesus, portanto, em palavras e em atos, e respaldada pelo Espiritismo, nos garante paz de espírito, serenidade e alegria interior. Geralmente, quando o tema a vida futura é evocado, muitos se reportam à vida na Terra e buscam respostas através da pré-cognição de médiuns de pré-cognição. Contudo, nós precisamos informar que a revelação do futuro da humanidade e do nosso país, por exemplo, né, não está nas visões, entre aspas, de médiuns, sejam eles quem forem. O Espiritismo ensina que somos dotados de livre-arbítrio e, portanto, o futuro imediato e distante não está ao alcance de qualquer médium. O mesmo pode-se dizer do passado, que no dizer desses médiuns, muitas vezes, aciona a lei de causa e efeito num flagrante erro conceitual, como se a lei de causa e efeito se assemelhasse à lei mosaica de Talião. Ou seja, você faz, você paga. Você faz, você recebe na mesma proporção. Isso, conceitualmente, está absolutamente errado, não condiz com os ensinamentos que os espíritos trouxeram, porque se o espiritismo é a renovação das ideias de Cristo, como que a gente poderia voltar lá para trás à lei de Talião, achando que as leis divinas nos castigam, não é verdade? Então, veja que não estamos indo de encontro aos ensinamentos do Livro dos Médiuns, porque esse tipo de mediunidade pré-cognitiva existe, mas é muito, muito rara, muito rara. E os espíritos de superior evolução não vão confiar a qualquer médium informações que poderiam causar temor, ansiedade ou outras emoções de exaltação das populações do mundo. Por isso, é importante problematizarmos o tema futuro para melhor conhecermos o que nos aguarda. Na faculdade de filosofia, Márcia, não são todas, mas na faculdade que eu fiz filosofia, existe uma disciplina muito interessante chamada Cenários Futuros, ou Futurologia, né? Então, nós fomos buscar nos livros do nosso professor doutor desse assunto, focado nesse assunto, ele diz o seguinte: o futuro é um horizonte temporal mais temido, mas que também mais força e atração exerce sobre os imaginários coletivos e sobre as identidades dos indivíduos. Uma questão tão presente na existência de todos nós quanto o próprio presente. Mas o que é o futuro? Numa concepção linear, mecânica, é o tempo que sucede ao presente. O que está por vir, o futuro, é atemporal, manifesta-se na percepção que temos do tempo que passa na dinâmica do antes, do agora e do depois. Na representação de tempo do tipo linear e causal, o futuro sempre esteve entre as principais preocupações do ser humano no exercício da sua racionalidade. Essa também foi a preocupação dos filósofos antigos. Para Sócrates, por exemplo, a possibilidade de futuro para o ser humano é o conhecimento de si mesmo. Para Platão, é o conhecimento da verdade.
Ambos são considerados os precursores do cristianismo e do espiritismo, segundo Allan Kardec. As teorias que buscam respostas para as indagações relativas ao futuro são produzidas com um olhar no presente e outro no horizonte que desponta, feito exercício de futurição, Márcia. Ou seja, a projeção dos acontecimentos futuros enquanto se torna possível a previsão deles. Enquanto se torna possível a previsão deles. É próprio da filosofia, portanto, esgotar as possibilidades de conhecimento do onde estamos e, nessa atitude, lançar luzes sobre o para onde vamos. Então, a filosofia espírita também faz esse mesmo exercício, não é? Na medida em que revela que somos todos responsáveis pelas nossas ações. Contudo, como nós já dissemos, a lei de causa e de efeito está presente nas ações humanas, ela não é punitiva como as leis humanas são, né? Educativas elas são, sim, no sentido de nos encaminhar. Veja-se o livro Céu e Inferno, por exemplo, ao necessário reajuste das nossas falas, nas nossas faltas também, né? Então, a nossa consciência que detém as leis divinas consigo é a grande reguladora desse processo. Deus não castiga, suas leis não são punitivas, são educativas e misericordiosas, né? Ele nos conferiu livre-arbítrio e a partir do momento em que tomamos consciência das nossas ações, respondemos por todas elas, sejam boas ou más. Por isso, a recomendação dos bons espíritos de que devemos nos conhecer para bem causar e, portanto, gerar bons efeitos que nos trarão paz de espírito. Nós faremos um pequenino intervalo e voltaremos em seguida. Não saia daí.